Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. Peço a você que se inscreva neste canal, compartilhe o vídeo, dê o like, comente nos comentários para ajudar o canal, amém? Peço a você também que se inscreva no meu canal no Rumble e também no Telegram, tá? No Rumble eu vou colocar alguns vídeos exclusivos, muito em breve, com assuntos que não deveriam ser assuntos proibidos, esses assuntos deveriam ser assuntos que a gente poderia falar abertamente, que no meu ver não tem nada demais, mas infelizmente as plataformas, a grande maioria das plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, já não aceitam mais, Então, lá no Rumble eu vou comentar, vou fazer vídeos muito em breve sobre assuntos que já não se pode mais falar no YouTube. Então, se inscreva lá, que muito em breve eu vou colocar vídeos lá. Estou colocando os vídeos antigos aqui do canal, para colocar lá para alimentar a plataforma. Alguns vídeos que eu julgo importantes, que caso aconteça alguma coisa aqui com o canal, vocês tenham onde ir, tenham onde me procurar, que é no Rumble e no Telegram, tá certo? Então vou colocar o link do Telegram e do Rumble, para vocês acompanharem também, tá certo? Bom, o assunto do vídeo é um assunto importante e eu aqui não estou aqui para passar pano para ninguém, eu não faço parte de nenhuma panelinha, tá? Então eu vou falar aqui o que é certo, o que é errado. Ok? Nós temos que ser assim, sim quando é sim e não quando é não. A gente não deve seguir uma panelinha, seguir um grupinho, temos que seguir a verdade é Jesus Cristo. Ok? Nós temos que aprender isso. Muitas pessoas, inclusive eu, já quebrei muito a cara em querer seguir ideologias e seguir pessoas falando muitas histórias no YouTube. Eu deixei disso, estou seguindo Jesus Cristo e seguindo o que é a verdade, tá? Buscando cada vez mais a verdade. Tá? Então, recentemente, o Papa Francisco, ele comentou sobre o homossexualismo, tá? Que muitas pessoas o criticam, falando que ele apoia o homossexualismo. Mas só que é o seguinte, existem muitas coisas que nós falamos a respeito dele, tá? Eu já comentei aqui no canal, quem acompanha aqui o canal sabe, a minha opinião a respeito do Papa Francisco. Eu não desrespeito, eu não falo mal dele, eu não faço como muita gente faz aí que fala mal dele todos os dias, não tem ele como Papa, tem pessoas que não tem Papa há muito tempo, tem pessoas que saíram da igreja. Bom, respeito todos, tá? Não estou aqui para discutir com ninguém sobre esses assuntos. Mas esses assuntos, infelizmente, estão sendo muito discutidos, E é algo assim que é muito complicado falar sobre esses assuntos. Muito complexo, falar sobre esses assuntos e cada um quer ter a sua opinião, cada um já tem sua opinião formada, tá? Mas eu digo, o Papa ele acertou na sua fala, ok? Ele não voltou atrás, ele seguiu o que diz a igreja, tá? Que, por exemplo, o homossexualismo ele não é um crime, e não é um crime, pelo menos boa parte do mundo ele não é crime. Em alguns países é crime, a pessoa é presa por ser homossexual. Mas na grande maioria dos países, como na Itália, onde ele fica, aqui no Brasil, em outros países, não é crime, ok? Mas é pecado. Palavras do Papa Francisco e da doutrina da igreja, É um pecado, o homossexualismo, tá? E isso, com certeza, essa fala dele não agradou a muita gente, não agradou a mídia que colocaram lá, mas ele falou isso, Então, devemos concordar com essas palavras. Eu sei que muita gente vai falar, mas ele é isso, ele é aquilo, mas ele acertou, ele falou certo, tá? Muitos assuntos referentes ao Papa Francisco, tá, são distorcidos na mídia, tanto na mídia convencional, Rede Globo e assim por diante, como também nos canais do YouTube. Muitas coisas que falam sobre ele foram distorcidas, muitas palavras foram distorcidas, tá? Inclusive eu mesmo já caí nisso, já até falei lá no passado sobre coisas sobre ele que depois eu vi que não era bem aquilo, ok? Então nós temos que pesquisar muito sobre isso.
tá? Mas é lógico que eu tenho minha opinião sobre quem é o Papa Francisco, tá? Que, como eu já falei aqui no canal, sobre a questão do progressismo, a questão do liberalismo, né? Essa questão de ser um Papa mais flexível, isso ele é, tá? Ele é mais flexível, ele é mais liberal, diferente do Bento XVI ou do Papa João Paulo II. São totalmente diferentes. E como eu já comentei aqui, é uns caminhos meio perigosos de ser liberal demais, tá? E depois, quando tenta voltar atrás, é algo muito complicado. Quando você já abriu a porteira, né? Como falam por aí, por Brasil afora, né? Mas ele se posicionou aí de uma forma correta, tá? E complementa, né? Vamos comentar aqui sobre o homossexualismo de uma maneira simples, de uma maneira leve, né? Não estou aqui para ofender ninguém, né? Inclusive ele também não está ofendendo ninguém. Que a igreja, né, nós católicos, não devemos demonizar eles, tratar eles como demônios, como pessoas ruins, como pessoas do mal, pessoas que merecem ser desprezadas, abandonadas. Não, devemos acolher. A igreja, ela acolhe estas pessoas. São seres humanos, são criados por Deus, assim que nem eu, que nem você, ok? Então, são pessoas como eu e você. Tá? Só que elas, em determinado momento, eu não vou entrar aqui nesse momento, inclusive esses assuntos mais profundos sobre a psicologia, sobre essas coisas eu vou deixar para o Rumble, tá? Porque aqui no YouTube já não pode comentar sobre isso. Mas é algo muito profundo, tá? Sobre algumas coisas, né? Por exemplo, a ideologia de gênero, né? Ela abrange muitas coisas. Que a gente vê pessoas aí por aí que pensam em que são um cachorro, que é um gato, né? Nós vemos por aí pessoas que estão à beira da loucura, mas eu não vou adentrar a este assunto aqui, tá? Infelizmente não dá mais para falar aqui no YouTube. Mas não sou contra o ser humano, não estou condenando o ser humano, né? Não devemos condenar ninguém, só Deus julga. Devemos orientar, e a igreja orienta, que é um pecado, tá? É pecado os atos, ok? A igreja é desordenado. O catecismo da igreja fala que é uma coisa desordenada, não está de acordo com a natureza, ok? Então a igreja não tem como crime, portanto, que ele mesmo, o Papa Francisco e entre outros, pedem que respeitemos e não desprezemos. Ele apoia leis que ajudem, que tirem essas pessoas da prostituição, das ruas, tal. Mas a igreja, a lei de Deus, tem como pecado, é um pecado. E nós devemos respeitar, primeiramente, a lei de Deus, ok? Então, ele dizendo isso, se você for pesquisar lá na reportagem onde ele fala, tem vários sites de notícia onde ele fala a respeito disso, ele fala a verdade. Ele não está passando a mão na cabeça deles, não está apoiando o homossexualismo, só está respeitando aquela decisão daquelas pessoas. É claro, tem muita gente que vai falar, mas ele tem que ser mais rígido, mas não é, ele não é assim, ok? Infelizmente, né, ele não é um papa rígido, como eu falei, flexível até demais, deixa a corda correr solta, né, a porteira. Então é complicado, mais para frente vai dar problema, né, com essa situação aí, mas vamos comentar com isso mais para frente. Mas devemos respeitar o Papa Francisco, respeitar os padres, os bispos e, conforme está no Catecismo da Igreja Católica, o leigo pode falar, fazer uma crítica, alertar sobre um erro de algum deles, erro do Papa, um erro do bispo, com base na fé católica. Se o Papa, o bispo, o padre, um leigo
está fazendo algo de errado, pregando o contrário da palavra de Deus, nós como leigos, e leigos que entendem, tá? Não, às vezes você tem que pesquisar primeiro se aquilo que o padre está falando na missa, se o que o Papa falou, o que o bispo falou, seja lá quem for, você tem que pesquisar. Se você não sabe, pesquise na doutrina católica se ele falou correto. Se ele falou errado, aí você pode corrigi-lo, chegar nele, corrigi-lo, falar, ok? Sempre na paz, na tranquilidade, sem muito tentar ser violento. Meu Deus, você é um herege, você é isso, você é aquilo. Não há necessidade disso. Simplesmente corrijam. Se você tem o conhecimento, corrijam, porque está fazendo errado. Muitos fazem errado por má fé, infelizmente. Muitos padres e bispos, por má fé, porque querem mudar a doutrina da igreja, fazem por má fé. Então nós temos, aqueles que têm o conhecimento, ajudar aqueles que não têm o conhecimento, para ver o que é realmente da doutrina católica, o que é evangelho e o que é ideologia. Nós temos que separar o que é ideologia e o que é evangelho. O que é o catecismo da Igreja Católica, o que é a doutrina católica, do que é a ideologia política, do que é a ideologia de qualquer outra coisa. Separar as coisas, separar a pessoa da ideologia dela. Nós temos que ajudar a todos, ajudar quem precisa de uma maneira justa, né? Não olhar quem é aquela pessoa. Lembre do bom samaritano. O bom samaritano ajudou o homem que estava lá caído e não se interessou qual era a religião dele, quem ele era, mas o ajudou, porque é o certo. Vamos voltar um pouco para o que é natural. O natural do ser humano é ajudar seu próximo. Cristo pede, ajude o próximo. Ame seu próximo como você mesmo. Não faça com outro aquilo que você não quer que faça com você. Mesmo que você não concorde, mesmo que a pessoa está no pecado, seja qualquer pecado. Pecado das drogas, do alcoolismo, qualquer pecado, do roubo, é um bandido, é um criminoso, assim por diante, é um ser humano que Deus ama. Nós temos que ter isso na cabeça. Deus ama a todos e quer que todo ser humano se salve e entre e conheça a verdade. Então, nossa missão não é apontar o dedo, esculachar ninguém, demonizar as pessoas, e sim tentar libertá-las através da palavra de Deus, através do acolhimento. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Sempre com a nossa posição como católicos, como cristãos. Nós não apoiamos isso, não apoiamos, por exemplo, outras coisas, né, que não dá para falar muito por aqui. É pecado, mas temos que seguir os passos de Jesus. Jesus, ele ama o ser humano, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. O pecado é uma coisa, as pessoas são outra. Então as pessoas têm que se libertar do pecado. E não é demonizando, apontando o dedo, xingando, ridicularizando, deixando de lado, criticando, que nós vamos converter a pessoa. O erro de muita gente é tentar demonizar aquela pessoa, seja lá quem for. Ok? Então é isso. Quando é palavras certas, quando é o certo, é o certo. Quando é a verdade, nós temos que falar, né? Porque nós vamos falar apenas quando é algo de errado. Tá? Aqui, né, eu falo tanto o que tem que ser corrigido quanto o que tem que ser parabenizado. E neste caso foi algo bom, foi algo dentro da doutrina católica, não saiu da doutrina católica. Tá? Eu sei que muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão criticar, mas pesquise o que é ser católico, o que é ser cristão. Primeiramente, ajudar o seu próximo, amar o ser humano que nem Cristo amou. Tentar, pelo menos, compreender o ser humano, o porquê que o ser humano está naquela vida. Ver, voltar um pouco, acolhê-lo,
para tentar ajudá-lo a se libertar do pecado, não aprovar o pecado. A diferença de você acolher o pecador, porque nós também somos pecadores, tá? Nós não somos perfeitos. Acolher o pecador, entender por que ele está naquela situação, seja ela qual for, e tentar ajudar. Com base na doutrina católica, no Evangelho, sempre pensar o que Jesus faria. Jesus jamais iria abandonar as pessoas. Ok? Vai, não peques mais, né? Essas situações. Amém? Então, vamos refletir sobre isso, refletir sobre essas situações sem demonizar ninguém, mas agindo como cristãos católicos que ajuda o próximo e tenta convertê-los com o Evangelho, com a verdade, ok? Mas isso leva um tempo. Não é criticando, demonizando que a pessoa vai se converter. É muito pelo contrário. Quanto mais você critica, quanto mais você trata com hostilidade certas pessoas, mais elas vão te odiar e vão te perseguir. Ok? Mais elas vão ter repulsa da igreja, repulsa de Deus por conta de como foram tratadas. Se a pessoa vem com você com 4 pedras na mão e você apenas trata ela com dignidade, com amor, aquela pessoa se desmonta. A pessoa acha que vai vir alguém que vai ofendê-lo e você chega lá e diz que Jesus te ama, ajuda ela de alguma forma, com um alimento ou qualquer outra coisa, a pessoa fica desconcertada. Até pergunta, você deveria estar longe de mim? Você não tem, eu sou um demônio para você, não sei o quê. Tratar com amor, tratar bem, mesmo que aquelas pessoas não te tratem bem. Jesus era assim. Jesus não tratava mal as pessoas porque as pessoas o tratavam mal. Ele não retribuía com o mal, ele retribuía com o bem. Temos que aprender muito. Nós temos que aprender muito, tanto eu quanto você. Amém? Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.